Muito bem, 8 horas e 34 minutos. Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News na manhã desta segunda-feira, 28 de junho de 2021. E neste momento a gente traz, o momento da entrevista do dia dentro do projeto A Voz do Bairro para você que nos acompanha ao vivo via Rádio Informativo do Vale. Agora também estamos ao vivo pelo Facebook do Jornal Informativo do Vale. Para você que quer nos acompanhar, fazer a sua pergunta, Então você já sabe que estamos também ao vivo a partir de agora pelo Facebook do Jornal Informativo do Vale. Muito bem, gente, já está comigo aqui no estúdio, ele que é o presidente do bairro Praia aqui em Lajeado, Jean Amorim. Bom dia, Jean, tudo bem? Seja bem-vindo. Perfeito, acho que agora... Bom dia. Agora sim. Bom dia, eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aí interagindo com o Grupo Informativo. O Grupo Informativo é um grupo que já tem muito nome e muita história e se caracteriza por estar sempre inovando, Sempre inovando. Agora temos aí a rádio, que graças a Deus está fazendo bastante sucesso. Que bacana. Ficamos felizes, Gia, de poder te receber aqui nesta manhã, dentro deste projeto do qual a gente recebe os presidentes de bairros aqui para ouvir um pouquinho da história, esse relacionamento todo que há com o bairro, de uma maneira especial, e também para trazer as demandas, aquilo que a gente vai também depois, em um auxílio direto a vocês, levar também ao conhecimento do poder público. E eu gostaria que você começasse falando para a gente qual é a tua história, qual é o teu relacionamento com o bairro Praia, Como é que tu parou lá, como que se dá essa tua interação com o bairro? Sim, na verdade eu nasci e me criei ali, Então, desde pequeno eu acompanho toda a trajetória, da comunidade. E eu sou presidente desde 2013 e saí há 8 anos atrás, Comecei muito jovem, porque desde pequeno eu acompanhei, então, as demandas que a comunidade passava. E eu não sou uma pessoa que me acovardo das situações da vida, Chegou um ponto que eu parei para refletir e disse, não, agora eu vou ter que assumir a linha de frente, Não vou ter que ficar neste bastidor apenas de crítica por crítica, Então eu assumi esse desafio e estou aí, Há 8 anos a gente tem, de uma certa forma, mudado ali positivamente a história do bairro Praia. Muito bem. Qual é o meio que vocês têm ali de relacionamento, digamos assim, O bairro Praia ele sempre teve uma característica diferenciada em função de estar sempre ligado, é o que pelo menos a comunidade fala, ou já esteve com esse rótulo de também ter um acesso muito grande à criminalidade. Como é que tu avalia isso? O que acontece? Até te agradeço, esta pergunta sempre é uma polêmica, vamos dizer assim, É aí que uma associação de moradores deve se fazer presente e forte, Por exemplo, nós tínhamos um projeto que infelizmente a pandemia acabou, postergando ele, que era de uma escola de futebol ali, para fazer uma escolinha de futebol. Nós já tínhamos os materiais comprados, já tínhamos um professor voluntário que ia nos ajudar, Logicamente, este papel de combate à criminalidade, enfim, ele compete exclusivamente, às autoridades competentes, Mas nós, como a associação de moradores, o que a gente faz? A gente promove que as crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, tenham acesso ao lazer, para que elas não transportem para o mundo violento, Então, o nosso papel social é de prevenir, A gente previne, porque depois que, infelizmente, as crianças e adolescentes caem, no mundo violento, sabe que cai das nossas mãos enquanto agente social, de fazer algo por elas, Então, nosso papel no momento é este, E a gente vai estar reativando este projeto, da escola de futebol. A gente já está com tudo mais ou menos, planejado e é isso. Qual é o que te move, Geralmente é essa questão que a gente faz aqui para os presidentes. O que te move, o que te inspira a estar à frente de um bairro com essa demanda toda que é o bairro Praia?
Olha, eu acredito que se fosse um bairro que não tivesse tantos desafios, talvez não iria me inspirar tanto, né? Eu sou movido a desafios, né? E eu acho que nós, enquanto cidadãos, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade no mundo, né? E o nosso papel político. E quando eu falo de papel político, não é o papel político partidário, né? É o nosso papel de que a gente tem desde que a gente nasce, né? Nós temos um papel político desde que a gente nasce, certo? Então, o que acontece? A prefeitura, a justiça, o Congresso, toda a conjuntura que a gente tem dos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, enfim, eles apenas dão um apoio para nós. É isso que a sociedade, acredito que deva compreender. Eles nos dão um apoio, mas eles não funcionam sozinhos. A prefeitura não funciona sozinha, certo? Por isso que tem uma associação de moradores, né? Que demanda e briga, né? Pelos interesses da comunidade, né? É ela que forma este elo, certo? Então a gente tem que assumir o nosso papel no mundo. Como é o meio de comunicação de vocês ali no bairro? Vocês têm algum canal direto que as pessoas se comunicam? Grupo de WhatsApp? Como é o relacionamento de vocês no bairro? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Ainda mais nessas épocas de pandemia que não se permite, né, aí reuniões, né? E até o grupo funcionava antes, né, da pandemia e tal. A gente fez um trabalho muito legal, informativo, né, durante a enchente que teve, né, e a gente conseguiu interagir com a comunidade, promover a doação de alimentos, a doação de agasalhos, a doação de móveis, né. Eu acredito que a gente tem esse papel bastante importante pelo grupo, né. A tecnologia hoje facilita bastante, né. Hoje, em tempos de pandemia, o nosso canal principal é o grupo do WhatsApp, né? Mas eu também acredito que futuramente vai continuar, porque muitas vezes as famílias estão cansadas e daqui a pouco, né, depois de um dia cansado de trabalho, fica mais prático acessar o WhatsApp, né, e deliberar as decisões da comunidade por ali mesmo. Foi bom você tocar nesse assunto da enchente, né? Uhum. Dentro desse assunto, já gostaria de repercutir contigo a questão das demandas, né, que há no bairro Praia. Como foi para vocês viver, por exemplo, agora esse período de expectativa, digamos assim, uma semana toda de chuva, o rio ali na cota quase de saída do seu leito normal, e no bairro Praia sempre há essa dificuldade, né? É sempre um dos primeiros bairros a serem atingidos pela água do rio Taquari. Como é para vocês lidar com isso, né? E eu acredito que isso seja uma das grandes demandas do bairro. Olha, para nós nos traumatizamos, na verdade, né, com a última enchente, né, me perdoe, tudo que a gente critica né, com todo respeito, né, mas eu não deixo de criticar aquilo que a gente tem que criticar, entendeu? A gente se traumatizou pela falta de organização e transmissão de informações do poder público para nós, né? Então, daqui a pouco, eles estavam falando que não ia dar nada, mas o pessoal pensou. Daquela vez também falaram que não ia dar nada, entendeu? Então, como a credibilidade do poder público, né, ela se compromete quando o mesmo que tem esta obrigação de nos passar informações seguras ou relativamente seguras não passa, né? Então, a gente, sinceramente, se traumatizou com essa questão. No momento em que a gente acompanhou isso, né, muito de perto, em função não só a mídia, mas também a população, o fato de que se dizia que estava numa determinada medida, né, a água, e de repente deu um salto gigantesco, né, indo até lugares aonde a água nunca teria ido pelo menos há uns 10, 12 anos atrás, né? Então, para vocês deve ter sido um grande desafio, né, passar por esse período e também tendo que mexer da casa famílias que antes não precisariam ter sido mexidas, né? Com certeza, até tinha uma família lá que era de uma pessoa idosa, né, e de um rapaz deficiente visual, né, e daqui a pouco ele acorda de madrugada, né, e simplesmente naquele choque, né, de estar ali com as pernas, né, embaixo d'água, né? É bem complicado quando atinge essas pessoas vulneráveis, né? Pessoas de idade, pessoas que não têm um maior apoio da família, né? Claro, os vizinhos, eles sempre se ajudam ali, né? A comunidade é bem unida, né? Por exemplo, faltou barcos do corpo lá
do Corpo de Bombeiros, não tinha demanda de barcos, né, suficiente, a gente acabou providenciando ali na comunidade mesmo, né? Algumas famílias tinham conhecido, então nós mesmos resgatamos as pessoas ali por esta infeliz, né, falta de estrutura do Corpo de Bombeiros atual, né? Que eu reconheço que se esforça bastante, né? Mas em termos assim, de estrutura, de barcos, de caicos, não havia nenhum planejamento, né? A gente percebe, Jean, que agora está começando a haver algumas revitalizações, né, em função ainda deste período aí que aconteceu essa grande enchente, né, nos últimos anos. Isso se dá muito em função da demanda que vocês apresentam ao poder público. Olha, nós tivemos tantas famílias que tiveram esse tipo de necessidade, que passaram por determinadas situações, e a gente percebe agora algumas casas, né, ali próximos ao campo do São José, se eu não me engano, Sim. sendo passando por revitalizações, sendo restauradas. Como é que se deu esse processo todo? Você diz que a prefeitura tenha ajudado Algumas casas que estão sendo reconstruídas, digamos assim, né? Olha, eu parabenizo o poder público, né, por isso, né? Eles fizeram todo um apoio aí, né, para reconstruir as casas. As pessoas tiveram que se cadastrar pelo CRAS, né? Mas certas coisas a gente não admite. Por exemplo, esta questão daquele, eu nem sei em qual pé tá, entendeu? Mas a questão daquela construção daquele, me fugiu o nome, que era para relembrar as enchentes no Parque dos Jic, entendeu? Aquele memorial, desculpe, me fugiu. Aquele memorial. Pô, né, com todo o respeito, por que a gente quer recordar a desgraça, entendeu? O que isso vai agregar para a comunidade? Entende? Não tem cabimento isso, né? Então a gente parabeniza essa questão de ajudar ali na construção das casas, mas, pô, tem tantas prioridades. Compra a cesta básica para as famílias, né? Ninguém quer memorial. Faz uma pesquisa com a comunidade, ouve a comunidade. Quem quer memorial de desgraça? Entendeu? Então compra a cesta básica, sei lá, sabe? Dá um apoio maior, compra caico, não sei. Mas não fica fazendo aquilo que a comunidade não tem como prioridade, certo? E o diálogo ele é muito importante nisso, né? Chama lá o presidente, chama os moradores. O que é importante para vocês? O memorial ou comida na mesa, entendeu? É isso que eu não consigo compreender e muitas pessoas não conseguem. Fora essa demanda que é sempre a mais perturbadora, digamos assim, né? Em função de tudo que causa, né? Quais são as outras demandas que vocês verificam no bairro hoje? Nós temos demandas de infraestrutura, né? Por exemplo, ali na General Osório, a gente tem há tempo já pedido para o poder público, para o governo que está, para governos anteriores, o asfaltamento daquela rua, né? É muito importante porque a estrutura de paralelepípedo ali não aguenta mais. E ali passam diversas vezes no dia ônibus, veículos de carga pesada, as casas até tremem, sabe? Porque a estrutura ali não comporta mais, certo? Porque, entre aspas, né, é um corredor de ônibus, é um local que se trafega, né, veículos de carga pesada. Então tu vê pelo nivelamento da rua que não suporta mais, né? Liga ali, olha quantos bairros que liga, né? Toda aquela parte ali do Moinhos d'Água, do Floresta, toda aquela região, né? Até as cidades vizinhas aqui, Venâncio Aires, enfim, né? Tem ônibus que passam ali. Então a gente tem pedido, né, há tempo esta questão deste asfaltamento, né? A Marechal Deodoro a gente também acha importante, né, como comunidade. E algo que eu queria destacar muito com vocês, além desses 2 asfaltamentos, seria a revitalização do Campo São José, né? Ela se faz muito necessária, porque hoje o Campo São José ele acaba abrigando usuários de droga, né? Daí tu falaste antes da criminalidade, mas onde está o papel do poder, da prefeitura, do poder público, entendeu? Revitaliza ali, entendeu? Não joga ali como o cantão do sapo, entendeu? Outra questão que vocês têm forte ali é a chegada dos imigrantes estrangeiros, né, que estão se acomodando toda nessa região ali. Sim. Qual é a visão de vocês quanto a isso? Nesse aglomeramento, nessa situação, às vezes a gente passa, né, pela avenida ali que desemboca aqui na Praça do Chafariz. Sim.
E às vezes a gente enxerga pequenos grupos reunidos, né? Como é que vocês têm trabalhado essa questão ali? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que todos nós, né, somos seres humanos, né, independente da nacionalidade, da raça, da religião, enfim, né, nós todos somos seres humanos. Mas eu acredito que falta uma política de educação, né, a, a este pessoal, né, porque a cultura deles é diferente da nossa, né. Então, por exemplo, o que acontece? Houve as doações lá no Parque do Imigrante, né, na época da enchente. Então, eles vinham aquilo, eles pegavam tudo para eles. Tu entende? Eles pegavam tudo aquilo e o resto que se dane, entendeu? Até a prefeitura tomar alguma medida mais ou menos razoável, certo? Nós fizemos doações de roupas lá na comunidade, até famílias, né? Até no sentido de formar uma relação, né? Uma política de boa vizinhança, né? E uma solidariedade natural, né? Doavam roupas para eles, jogavam boa parte nas lixeiras. Tu me entende? Então, assim, falta, sabe? Falta uma questão de socializar melhor eles, né? Junto conosco, né? Porque daqui a pouco, lá para eles, isso é normal, né? E para nós não é. É uma cultura bastante diferente da nossa, né? Como você colocou. E realmente a gente observa determinadas situações nesse sentido, né? Em muitas questões. Sim. Muito me surpreende, eu passava seguido ali pelo Praia em função de rota de trabalho e observava muito essa questão, né? Das pessoas se desfazerem das roupas, das lixeiras e tal, e às vezes isso se espalhar, né, de alguma maneira ou outra, e aí um vizinho ou alguém tem que ir lá juntar, botar de novo na sacola e tal, né. Alguma outra demanda, Jean, que você considera importante que a gente coloque isso hoje em pauta aqui? Recapitulando então, teria o asfaltamento dessas duas ruas, né? Seria um investimento maior, né? Mas é o que a gente precisa, né? E teria a questão que eu queria mais ou menos, que eu queria novamente estar ressaltando, que é a questão do Campo São José, né? A gente, que nem eu sempre falo, eu tive entrevista em outros veículos de comunicação e a gente bate na mesma tecla, que lá é uma questão que tem que ser revitalizada, né? É para dar uma dignidade, né, para as famílias voltarem a ter um local para visitarem final de semana, né? Para as crianças terem um local digno para praticar o seu esporte, né? Então a gente não pede nada milionário, né? Eu já falei isso pessoalmente para o prefeito. Eu não sei qual é que é a dificuldade dele de entender isso. Eu já falei para ele pessoalmente na reunião que teve conosco. A gente quer uma estrutura assim mínima, por exemplo, as copas, os banheiros, o muro, sabe, uma coisa assim mínima, sabe? Depois a comunidade consegue se virar na medida do possível, né? O Praia hoje tem associação própria, tem a sua sede própria? Sim, a nossa sede é na Barão do Santo Ângelo 276, né? Nós temos a seção, que agora vai ser renovada com o poder público, nós temos o CNPJ em dia, né? As declarações, o contador, né? Nós temos tudo regularizado, né? A associação é regularizada, certo? Muito bem. Jean, eu gostaria, antes da gente fazer o encerramento, até porque também tem compromisso, né? Que você deixasse uma mensagem, né, especial, não só aos moradores do Praia, que são as pessoas com quem você convive diariamente, né? Mas também para todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, as pessoas que estão acompanhando esse projeto, né, e também ouvindo e tendo conhecimento dessas demandas todas, que daqui a pouco o bairro está lá e está esquecido, o poder público olha para outra situação, né, está preocupado com outra história e acaba não se envolvendo com toda a demanda que aparece às vezes de tantos outros lugares. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem especial aos nossos ouvintes e também, sim, aos moradores lá do bairro Praia. De forma geral, a toda a comunidade, né, o que eu diria, a toda a comunidade, a todos os cidadãos, né, reclamar é muito fácil, né? Reclamar é só tu botar da boca para fora. Em qual momento tu assumiu o teu papel como cidadão? Como eu falei antes, né? Como eu falei antes, a prefeitura, o poder judiciário, os vereadores,
os deputados, todas as autoridades, todos os poderes constituídos, eles não funcionam sozinhos. Eles precisam que a comunidade acompanhe o trabalho deles, que cobre o trabalho deles, que participem das associações. Então, o que acontece? Hoje eu vejo muitas associações que não existem mais, né? O próprio bairro Centro, a associação deixou de existir. Eu não sei se agora se revitalizou, mas eu creio que não, né? Pelo menos é o que me consta. No bairro Conservas, também deixou de existir a associação, certo? E por que isso acontece? Porque muitas vezes os presidentes de bairro, eles fazem uma reunião, me desculpe o termo, vai meia dúzia de gato pingado, certo? Faz uma manifestação, alguma coisa na prefeitura, as pessoas não participam. Os presidentes, as lideranças, eles não se formam também sozinhos, eles precisam, sabe, que a comunidade se agregue. Muita coisa a gente conseguiu lá para o bairro, né, com a prefeitura, em governos passados, para a nossa sede da associação, mas muitos momentos dá vontade de desistir porque a comunidade não participa, né? Então, de forma geral, eu tenho a dizer isso. A prefeitura, eu pediria um pouco mais de diálogo com as comunidades, né? Eu ando por tantos bairros e eu faço essa crítica construtiva, né? Os bairros estão deixados de lado, entendeu? As praças estão abandonadas, tá? As praças estão abandonadas. Esse dia tiveram que interditar uma pracinha aqui num bairro próximo, sabe? As ruas estão com problemas de manutenção, sabe? Tem muitos problemas, né? Então é aí que tem que chamar aquela liderança de associação de moradores e botar as cartas na mesa, né? E conversar olho no olho, né? A prefeitura até tem se reunido agora com os presidentes, né? Mas isso é algo bem recente. O que isso vai funcionar na prática, né? Pode estar se reunindo, mas o que isso vai apresentar de resultado na prática? A gente quer ver a concretização, né, do processo, né? A gente está pedindo o asfaltamento, a gente quer o asfaltamento, né? Então, da boca para fora tudo vale, né? Então, isso que eu peço, né? Fundamentalmente, que a prefeitura assista melhor os bairros, né? Na prática, né? Concretize aquilo que a comunidade precisa, né? E que as comunidades apoiem melhor os seus presidentes, né? Para que a gente, com a união de todos, a gente possa construir uma sociedade melhor. Muito bem. Nós tivemos a honra de receber aqui no nosso programa nessa manhã, né, agora 8 horas e 57 minutos, a presença do Jean Amorim, ele que é o presidente do bairro Praia, né, mais conhecido por bairro Praia. Ele chega a ter outro nome ou é só Praia mesmo? Ali, na verdade, a gente usa o nome bairro Praia, né, porque juridicamente é assim que está no nosso estatuto, né, mas vamos dizer, a comunidade Praia, a localidade Praia que hoje se chama, né, porque não é formalmente um bairro, né. Chegou em algum momento ter a possibilidade de ser chamado de São José, bairro São José, em algum momento? Antigamente tinha o São José, tinha a parte do São José, que era um bairro, e tinha a parte do Praia, que era um bairro também. Na verdade, aquele bairro ali ele era praticamente subdividido. Eram dois bairros, e hoje é uma comunidade só agregada ao centro, né? É uma comunidade só agregada ao centro, né? Muito bem. Então aí a gente pôde conhecer um pouquinho mais, né, do bairro Praia, também do Jean Amorim, aqui com a gente, trazendo as informações, né, do bairro Praia dentro do projeto A Voz do Bairro, né? Jean, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, né, trazendo para a gente essas informações, né, principalmente de um bairro que é tão próximo aqui do centro, né, e que também precisa desse olhar, né, do poder público, não só para situações de infraestrutura, mas também para a comunidade como um todo, né? Nós que agradecemos a boa vontade, né, de vocês nos convidarem, né, e muitas vezes é através da mídia, né, que a gente se comunica de uma forma melhor com a comunidade, né, é sem palavras realmente, né, o desempenho que vocês como veículo de comunicação assim têm aqui na comunidade e o destaque que se tem, né. Muito obrigado pela oportunidade. O agradecimento eu acho que é maior nosso do que o de vocês. Muito bem. Já esse foi o Jean Amorim, então, participando aqui com a gente, né, no nosso programa Conexão News nesta manhã, dentro desse projeto A Voz do Bairro, trazendo para a gente as informações do bairro Praia. A gente encerra neste momento
a transmissão via Facebook, agradecendo você que estava nos acompanhando até este momento, e seguimos ao vivo com